juntos meditar na Sagrada Escritura. Abra comigo lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 42. Nós vamos ler o versículo de número 11. Salmo 42, o verso 11. Nós vamos ler a palavra do Senhor, mesmo assentado como você está, com muita reverência à Sagrada Escritura, crendo que Deus, Ele quer falar aos nossos corações. Então, mesmo assentado, olha o que diz o texto, Salmo 42, versículo 11: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos ler de novo? Olha só. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ora junto comigo, pedindo para que o Senhor fale conosco. Pai, obrigado pela Tua palavra, por esta noite tão maravilhosa na Tua presença. O Senhor já tem falado conosco, e eu creio que não será diferente neste momento em que vamos meditar na Sagrada Escritura. Continua falando, eu declaro, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Fala conosco, fala com a gente, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós somos dotados de sentimentos, e sentimentos que muitas vezes oscilam de uma circunstância para outra, de uma realidade em que enfrentamos. Aliás, há dias, queridos, que você parece que passeia por todos eles. Por exemplo, como pastor, às vezes você recebe uma ligação: pastor, eu quero contar uma bênção. Conta, querido, como é bom saber, né, que Deus está abençoando. Então compartilha, Deus abriu aquela porta de emprego, pastor, estou contente demais. Ou meu filho foi curado, glória a Jesus. E aí você se alegra com a pessoa. Aí de repente uma outra pessoa manda uma mensagem: pastor, eu quero pedir oração, porque infelizmente meu irmão, minha mãe, meu pai acabou partindo, pastor, situação triste, ora por nós. Aí você que estava alegre, de repente você recebe uma notícia dessa, meu Deus. Aí de repente você chega com outra notícia: pastor, pelo amor de Deus, só ajuda a gente, porque a situação está dessa forma lá em casa, só Deus para ter misericórdia. E aí você, aquele desespero, e sabe, quanta coisa, às vezes no mesmo dia, você lida com as circunstâncias, com os problemas, com a ansiedade, com o medo, com a insegurança, com a dor, com a alegria, com o júbilo, com a vitória. Tanta coisa. É lógico que nem sempre isso acontece no mesmo dia, mas é uma realidade para todos nós aqui, de uma forma ou de outra. Nós somos dotados de sentimentos, nós ficamos felizes, nós nos entristecemos, nós em muitos momentos somos pegos por sentimento de desânimo, outros pelo medo, pela insegurança, outros pelo regozijo, pela vitória. Então, de uma forma ou outra, todos nós, mais cedo ou mais tarde, em um dia ou outro, nós lidamos com circunstâncias assim. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. O texto fala isso. Há tempo de nascer, mas também chega o tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas há o tempo de colher. Há tempo de espalhar, mas há tempo de ajuntar o que espalhou. E embora o texto vai falando de tantas outras verdades, que isso é existente na nossa vida, você poderia lembrar de tantas outras coisas que você enfrenta. Momentos, em que vivemos que está dando tudo bem, mas parece que chega alguns momentos que, Senhor, tem misericórdia. Aliás, alguns momentos assim parece que não vai terminar nunca. Algumas lutas, alguns problemas. E aliás, parece que quando você está terminando quando você está, sabe aquela ideia, é agonizante você passar por uma experiência de quase afogamento, né? É agonizante, querido. Pelo menos aquela ideia do medo, de você
Por exemplo, no mar para quem não está acostumado é muito traiçoeiro, né? Você pode saber nadar, mas de repente, se você não tem aquele costume, ao momento que você sobe, ele já te puxa de novo, e de repente passa aquele medo: meu Deus, será que agora eu não vou aguentar, não vou sair? Enfim, tanta coisa acontece, tantas situações que nós enfrentamos, lutas, adversidades, problemas, e aí quando você vai respirar, quando você acha que vai aliviar, parece que vem outro problema e cai em cima de você. Você fala: meu Deus. Aliás, tem momentos, tem situações da vida que você fala: meu Deus, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. Às vezes o problema é tão grande, a adversidade é tão grande, o problema é enorme nas nossas vidas, que a gente realmente tem o sentimento de que não vai dar. Quando Paulo, ele está sendo transportado para a Itália, eles estão sendo levados de navio, ele era prisioneiro naquela circunstância. A Bíblia diz, queridos, que veio um vento muito forte, uma tempestade, como que um furacão, e eles realmente ficaram à deriva. Eles ficaram muitos dias sem ver a luz do sol, por conta da escuridão, da tempestade. Há um momento no texto que diz o seguinte: e foi embora toda a nossa esperança de sermos salvos. Mas Deus visita Paulo e diz: Paulo, ninguém vai morrer. O navio vai se perder, mas como é que o navio vai se perder e a gente vai viver? De fato, queridos, o navio se foi, mas nenhuma alma pereceu, porque Deus operou um grande milagre. E às vezes você tem o sentimento de que a sua vida não dá mais, não aguenta, o problema é tão grande, a angústia bate no peito, sabe, que vem para sufocar, parece que é um dia pior do que o outro. Quando você acha que está melhorando, lá vem outro problema. O que a gente faz em circunstância assim? Porque se você notou o texto que lemos, o salmista, ele está passando por problemas. O salmista, ele se volta para si mesmo e ele começa a perguntar para ele mesmo. Será que a gente faz isso? Tem um momento que a gente faz assim. Porque ele diz para si mesmo: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada? Por que você está angustiada? Por que você está com medo? Por que você está se sentindo assim? Às vezes por que eu estou assim? Nem eu me entendo. Às vezes você fala com você mesmo: eu não estou entendendo. Às vezes você até olha, parece que as coisas até que caminham bem, mas sentimento de angústia, de sofrimento, de solidão, de adversidade, de problemas. E aí você fica se questionando: por que eu estou passando por isso? Por que essa luta vem contra mim? Por que esta realidade? Queridos, essas coisas acontecem, e é isso que eu quero trazer para o meu e para o seu coração nesta noite. O que fazer diante das adversidades da vida? O que fazer quando os problemas estão tentando acabar conosco, quando eles invadem as nossas vidas, enfim, não pedem licença mesmo, e eles, enfim, nos envolvem em tantas coisas que parece que não vai dar mais, parece que a gente não vai conseguir sair, parece que não vai conseguir superar. Acho que a primeira verdade que a gente precisa entender no texto é que, por mais fiel a Deus que você e eu sejamos, esse dia chega na nossa vida. As lutas, as adversidades, elas são existentes e elas batem a nossa porta, ou muitas vezes escancaram mesmo, não pedem licença, e elas se instauram na nossa vida e está ali. Por que isso é uma verdade? Você olha para o Salmo 42, que tem um início de uma forma belíssima, e ele faz justamente menção do quanto ele deseja Deus, e nós estamos falando de Davi. Olha só, querido, o texto diz acerca do versículo de número 1: assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus. Quem escreve o Salmo de número 42 é justamente alguém que anda com Deus, alguém que deseja Deus, alguém que está com o Pai. Então, se há algo que você e eu precisamos aprender, é que mesmo com Deus, os problemas eles existem, as adversidades elas existem, os problemas eles existem. Não é de se surpreender que isso aconteça com a gente.
E às vezes nós caímos até numa grande tentação de achar que aquele que não serve a Deus, parece que para ele dá tudo certo, parece que a vida dele é melhor do que aquele que está servindo ao Senhor. Às vezes somos tentados a ver isso. Parece que aquele que xinga, que blasfema, não quer nada com Deus, parece que dá mais certo para ele. Somos tentados. Então não seja surpresa para você e para mim, se mesmo ou pelo fato de você e eu servirmos ao Senhor, nós também lidamos com problemas, nós também lidamos com as adversidades, elas também são existentes nas nossas vidas. A angústia do salmista é tão grande que o verso 3 ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Você tem noção do que é isso? Alguém que está constantemente chorando. É o que o salmista está dizendo. Ele diz: as minhas lágrimas são os meus, ela é o meu mantimento. Diz o texto: serve-me de mantimento de dia e de noite. Percebe-se que o problema é intenso, a luta é grande, tanto que não tão somente a luta, mas há uma afronta, porque o próprio verso 3 diz: e muitos me dizem constantemente: onde é que está o seu Deus? Olha, não é você que ora? Não é você que declara que Deus é grande? Não é você que está buscando ao Senhor? Não é você que diz que Deus faz? Não é você que, enfim, por que isso está acontecendo na sua vida? Percebe? Porque o texto que nós lemos no verso 11, ele já é repetido 2 vezes, aliás, ao todo 3 vezes no Salmo 42. O verso 2 ele diz: porque estás abatida, ó minha alma? Porque, enfim, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei na sua face. Olha o que diz o versículo de número 6: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. O verso de número 5: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Sofrimento, angústia, luta, adversidade. Perceba que isso é uma realidade. Agora, nós não podemos pensar que acabou aqui, então a nossa vida é o sofrimento, e isso vai nos acompanhar constantemente, em todo o tempo, o resto da vida. Não, louvado seja o nome do Senhor, que não é algo constantemente, no que diz respeito, você nunca vai sair dessa luta, ela é uma realidade para todos sempre. Não, queridos, é porque mesmo ele questionando, perguntando para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Ele responde também para si mesmo. É como aquela pessoa que está no espelho conversando consigo mesmo: por que você está assim? Por que você faz assim? Só que ele mesmo responde para você: espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que nós devemos fazer diante dos problemas? Se em primeiro lugar eu posso saber que ela é uma verdade, ela existe, ela vem, não se surpreenda com isso. Algo que nós devemos, por sua vez, é aprender, queridos, a esperar no Senhor. Porque esperar no Senhor? Porque esta verdade traz para nós, quando ele diz: eu ainda o louvarei, vai passar, acalma, confia, aquieta o coração, vai passar, bendito seja o nome do Senhor. Porque se embora ele diz para si mesmo: porque está batida a minha alma, calma, aquieta, eu ainda vou louvar, eu ainda vou testemunhar quanto aos problemas enfrentados, quão grande é o meu Deus, bendito seja o Senhor. Eu chamo a sua atenção para essa verdade do esperar, porque esperar, queridos, não é fácil, e esperar exige algumas verdades, algumas práticas da nossa vida com Deus. Porque o salmista vai dizer no Salmo 70: esperei com paciência no Senhor. Nós vivemos em um mundo imediatista, nós não queremos as coisas para amanhã ou para hoje, a gente quer as coisas para ontem. Um dos grandes problemas é que a gente entende que tem que ser tudo pro agora. É o instantâneo, né? O fast food da vida, é tudo pronto, tem que estar tudo no mesmo jeito.
E Deus não trabalha dessa forma. Há um tempo determinado da parte de Deus para todas as coisas. Só que quanto a isso, eu preciso, inclusive com você, entender que a hora de Deus não é aquele que vai fazer atrasado, não é aquele que vai chegar adiantado, não, é aquele que vai chegar na hora certa, é aquele que conhece e contempla o seu coração. Deus não está distante, Deus está contemplando, Deus está vendo, Deus conhece a sua dor, Deus vê o que você está passando, e nisto eu lembro ao seu coração, que a Bíblia diz, que Deus não nos dá uma provação maior da qual nós podemos suportar. O que é isto? Qual verdade é essa? Que se Deus sabe que eu aguento uma determinada intensidade de luta, é até aquele nível, é até aquela porcentagem, é até aquela realidade que Deus vai permitir eu passar. Se você é mais forte que eu, Deus vai permitir você passar por um problema maior do que o que eu estou passando, porque Ele sabe que a sua estrutura é mais forte que a minha, ou vice-versa. Talvez nenhum de nós aqui teria a estrutura de Jó, mas Deus permitiu que Jó passasse por tudo o que ele passou, porque Deus confiava no quesito da vida de Jó, tudo que ele passou, as suas perdas, as suas derrotas, mas que tudo levou a uma grande vitória. O que nós precisamos aprender? Esperar, e esperar exige o que? Da minha e da sua parte? Confiança em Deus, confiança no Senhor. A gente tem hoje esses sistemas de mercado que a entrega é para amanhã, né? É o full. Você clica lá, compra lá, no outro dia está batendo, incrível. Está batendo na sua porta, entregando o produto. A gente quer, quanto antes, desce para entregar no dia. Já viu aqueles desenhos? Ele pede, daqui a pouco está caindo no avião, um negócio lá no pedido. Incrível isso. Mas aprenda a confiar. Descansa o coração. Como é que eu aprendo a confiar? Quando eu conheço quem é o Senhor. O motivo da espera em Deus, porque o salmista diz, espera em Deus. Por que ele pode dizer que ele deve esperar em Deus? Porque ele conhece quem é o Senhor. Se o seu filho pede para você uma moto, e ele ainda é um adolescente, você sabiamente vai dizer, eu não vou dar, porque eu não quero ser culpado de uma irresponsabilidade. Você ainda não está preparado, você não tem habilitação, e pelo pai exemplar ou mãe que você é, e por querer bem o seu filho, você não vai permitir que ele saia conduzindo uma moto de uma forma irresponsável. Na adolescência, ele não está habilitado, ele está cometendo um crime, até porque se ele eventualmente sofrer um acidente, a culpa vem no responsável, pai e mãe. Deus não vai dar algo, ou para mim, para você, que ainda não é o tempo, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Há uma hora, há um tempo determinado. Deus não vai adiantar, Deus não vai atrasar, vem na hora certa. Esperar em Deus é confiar por saber quem Ele é. A Bíblia diz que Deus jamais desampara um justo seu. E é neste momento, queridos, que realmente a gente vai saber se a gente confia em Deus ou não. Por quê? Porque dizer que confia em Deus enquanto está tudo muito bem, é fácil. As contas estão pagas, tudo no azul, né? O boleto vai vencer amanhã, mas você já tem um dinheirinho lá para pagar. A saúde está tudo muito bem, graças a Deus. Você não está lidando com nenhum problema da medicina, onde você foi desenganado. Está tudo muito bem. Família está tudo bem, né? Socialmente falando, tudo bem. Espiritualmente você gosta de um tempo bom, glória a Deus por isso. Agora, então você caminha automaticamente, você louva, você exalta. Agora, quando o tempo vira, queridos, e os problemas vêm, é ali que a gente tem que confiar no Senhor, e a nossa alma vai gritar, ela vai espernear, e o que você vai ter que dizer para a sua alma? Calma, espera. O que o texto está dizendo? Vai passar, esse tempo vai passar. O próprio salmista diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o quanto tempo tem demorado para amanhecer, mas ela vem, querido, espera no Senhor. Paulo vai dizer aos Filipenses, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, Ele espera que a gente confie nele.
Eu me lembro de Arthur W. Pink, um grande teólogo, quando ele vai dizendo o seguinte: olhar para o amanhã, né, ver o amanhã com um olhar sombrio, não acreditar que vai dar tudo certo, sabe o que ele diz acerca disso? É ofender a fidelidade divina. É você dizendo: Deus não vai cuidar de mim, Deus se esqueceu de mim. Por isso que quando eu lembro quem Ele é, da sua majestade, da sua glória, que Ele está cuidando como Pai perfeito, zeloso, amoroso que é, que Ele não me desampara, que Ele me contempla, que Ele sabe o que eu preciso, que Ele conhece a minha dor, que Ele já contempla o dia de amanhã, o meu coração se alegra, a minha alma é edificada, e eu não tenho outra coisa a não dizer: calma, alma, vai dar tudo certo. Espera nele, espera em Deus, espera no Pai, confia nele. Eu ainda o louvarei, eu ainda o exaltarei por essa grande vitória que ele vai me dar. Bendito seja o nome do Senhor. Davi teve que esperar o tempo para ser rei, Abraão teve que esperar o tempo para ser pai, José teve que esperar o tempo para ser realmente o governador do Egito, no cumprimento dos sonhos que Deus tinha para ele. Enfim, quantos que estiveram de esperar, Deus nos chama a crer, a confiar, porque em meio às adversidades da vida, sabendo que elas existem, que elas vêm, e sabendo que isso em muitos momentos angustia a nossa alma, mas o que o Senhor requer que nós façamos? Esperemos nele, confiemos, acreditemos. Ele é aquele que vem com o socorro, ele é aquele que vem, queridos, com a solução. Por quê? É o que ele diz no final do verso de número 11: ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Quem é o seu Deus? Em quem você tem esperado? Se você está esperando no homem, você pode se frustrar muito. Você pode se frustrar. Eu sei que Deus pode usar o homem, eu sei que Deus vai usar de recursos terrenos, Deus vai usar de pessoas, porém a intervenção, o agir, o operar vem do trono, vem de Deus. Então espera nele. Como diz Hernandes Dias Lopes, não dependa da provisão, dependa do provedor. Bendito seja o Senhor. Quando Deus envia Elias para o ribeiro de Querite, porque havia uma seca tremenda, 3 anos e meio sem chover, queridos. Deus fala: vai lá no ribeiro de Querite, bebe da água do ribeiro, e eu vou mandar corvos para alimentar você, de manhã e de tarde. E Deus alimentou. E quando você então está na direção de Deus, e o ribeiro se seca, Deus é aquele que continua preparando meios. Não dependa da provisão, dependa do provedor. Não olhe para a bênção, olhe para o abençoador. Creia que é aquele que vai intervir. Como? Talvez eu não sei, mas Deus fala para Elias: Elias, sai de onde você está e vai, porque eu vou levantar uma viúva para abençoar você. É como se Deus de fato tivesse senso de humor, quando Elias quem haveria de abençoar a viúva, mas não, é a viúva quem vai abençoar. E quando ele chega na viúva, o que acontece? Ele chega perante ela: me dá um pouco de água? Pois não, toma água. Agora, você não pode fazer alguma coisa para eu comer? Aí a viúva diz o seguinte: oh meu senhor, eu não tenho nada, porque eu tenho aqui esse pouquinho de farinha, esse azeite, para que eu possa fazer o meu filho e eu comer e morrer, porque a gente não tem mais nada. Aí Elias fala para a viúva: não, faz o seguinte, vai e prepara, só que prepara para mim primeiro, porque a farinha vai ser multiplicada, Deus não vai deixar acabar. Irmãos, ela acreditou, porque o que ela tinha era para ela e para o seu filho, e quando ela abençoou a vida do profeta, Deus multiplicou e sempre tinha mais para fazer. O que é isso? Milagre. Eu sei que o que você está esperando é um milagre, e é por isso que nós devemos esperar em quem Deus é e no que Ele faz, porque a Bíblia diz que nele nós faremos proezas. Deus quer, queridos, que você olhe para você, espera. Por isso que Deus é o maior psicólogo, né? Calma, diga para você mesmo, acalma sua alma,
calma, fala, espere em Deus. Em vez de gritar para a sua alma o tamanho do seu problema, grite para ela o tamanho do Deus que você e eu servimos. Espera em Deus, diz o texto, pois ainda o louvarei. Que em nome de Jesus, os problemas que hoje você enfrenta, aquilo que tem afligido a sua alma, aquilo que quem sabe tem angustiado o seu coração, feito talvez como o próprio salmista, as suas lágrimas serem o seu alimento, que em nome de Jesus você pode dizer: alma, calma, vai dar tudo certo, espere em Deus, eu o louvarei, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu creio que Ele há de operar, e que o Senhor nesta noite entre com providência na sua vida e opere tremendamente para que você viva o milagre de Deus, em nome de Jesus. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Se você ler todo o Salmo 42, você vê o quanto é angustiante a sua luta, mas o quanto em todo tempo Deus está abençoando, Deus está confirmando. Por quê? Porque ele se volta para o Senhor. Volte-se para Deus, creia quem Ele é, o seu poder, a sua glória, e é Ele. Então se a sua alma começar a gritar, você fala para ela quietinha: espera em Deus, espera nele. Se o problema se levantar, fala para você: me espera nele, e que Deus possa o quanto antes abençoar a sua vida, para que o propósito dele se concretize, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu não sei quantos dos que aqui estão angustiados, atribulados, problemas, como ondas, não pequenas ondas, mas grandes ondas, têm caído constantemente, e não tem deixado você respirar. Mas Deus chama você e eu para nos voltarmos para quem Ele é, e Ele é aquele que pode tirar você do fundo do poço, Ele é aquele que pode arrebatar você das ondas, Ele é aquele que pode fazer você andar em lugares altos, Ele é aquele que pode tirar você, ou ainda que no meio do fogo, livrar você do poder do fogo, do poder das ondas, das adversidades, porque Ele não desampara, Ele contempla a sua vida, e Ele está aqui nesta noite, e Ele pode operar um grande milagre na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai de amor, de bondade, quão grande é o Senhor. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes os problemas têm falado tão alto, meu Deus, tem prevalecido de uma forma tão grande, que às vezes nós temos medo. Deus, a ansiedade toma conta do nosso coração, e parece que não vai dar, parece que a gente não vai conseguir, mas o Senhor nos chama nesta noite a deixar de olhar para o problema e olhar quem é o Senhor. Ó Deus, o tamanho do teu poder, da tua glória, da tua majestade. E eu me volto com a tua igreja aqui nesta noite, ó Deus, os olhos para o Senhor. Como o Senhor é grande, Deus, Tu és o Deus do impossível, Tu és aquele que do nada traz à existência o que o Senhor requer. Meu Deus, Tu és aquele que do nada pode trazer à existência o que nós precisamos. Tu és aquele que cura, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que provê. Eu sei, não é quem somos, é quem Tu és. Meu Deus, surpreenda a Tua igreja aqui nesta noite. Haja testemunhos, porque nós estamos indo declarando a nossa alma, a nós mesmos: espera. Nós vamos louvar, ó Deus, o Teu nome, porque o Senhor vai fazer. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é aquele que opera milagres. Visita lares aqui nesta noite, famílias operando o milagre da provisão, do recurso, da intervenção, meu Deus, de onde eu não sei, mas o Senhor é o que Deus faz tudo o que o Senhor quiser, pelo Teu poder. Uma palavra muda tudo. Entra com providência, ó Deus, entra com cura, entra com restauração no lar, na família, na vida conjugal, nos pais, nos filhos. Meu Deus, abençoa, 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 em nome de Jesus. Seja por ordem espiritual, vai operando, Pai, salvação, vai operando, vai abençoando cada vida, porque o Senhor é o Deus que faz. A nossa fé, a nossa confiança está no Senhor. Ó Deus, ensina-nos a confiar, ensina-nos a descansar, porque quando conhecemos quem o Senhor é, não temos outra coisa a fazer senão a descansar em Ti, porque a verdade é: já deu
tudo certo para a tua glória, e no tempo certo o Senhor vai manifestar, e ó Deus, os milagres se tornarão reais, e nós viveremos o melhor, e testemunharemos dos feitos do Senhor, para a tua glória. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém. Você que crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor.